Boa noite. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, de 136 países analisados, o Brasil ocupa a 41ª posição no ranking de logística. Para tentar melhorar esse quadro, no último dia 15, o governo federal anunciou em Brasília a primeira etapa do Programa de Investimentos em Logística, que irá aplicar 133 bilhões de reais em reformas e construções de ferrovias e rodovias federais através de concessões. Em pronunciamento, a presidente Dilma Rousseff disse que os investimentos iniciais serão direcionados para 9 trechos de rodovia e 12 de ferrovia. Os investimentos em aeroportos e portos devem ser anunciados ainda essa semana. O objetivo do programa é aumentar a escala dos investimentos públicos e privados em infraestrutura de transportes. O pacote ainda criou a Empresa de Planejamento e Logística, a EPL, que será responsável pelo planejamento e desenvolvimento na prestação de serviços e pesquisas na área. A EPL ainda ficará responsável pelo financiamento do trem de alta velocidade. O Brasilianas.org desta segunda-feira vai discutir o pacote de logística. Vamos abordar aí as medidas do pacote, os desafios da integração de modais e os planos para ajustar as estratégias com os problemas históricos que o país enfrenta no setor. Para debater o assunto, recebemos em nosso estúdio de São Paulo o engenheiro da macrologística, Renato Pavan, o consultor do Instituto de Desenvolvimento e Logística, Transporte e Meio Ambiente, IDELT, e ex-secretário municipal de Transportes de São Paulo, Frederico Mussija, e do nosso estúdio em Brasília, o presidente da Empresa de Planejamento e Logística, Bernardo Figueiredo. Contamos também com a colaboração da jornalista Fernanda Balsalobre. Lembrando que o programa de hoje já foi gravado e as perguntas previamente selecionadas no site www.brasilianas.org no mesmo dia da gravação. Nesse primeiro bloco, vamos entender as medidas que o governo federal preparou para a primeira etapa do Programa de Investimento em Logística. E vamos rever agora a reportagem de Karina Dourado, no Repórter Brasil, apresentada no dia do anúncio das medidas. Vamos ver. As rodovias e ferrovias são um destaque do primeiro pacote de concessões na área de infraestrutura do país. Os recursos chegam a 133 bilhões de reais que devem ser investidos ao longo de 25 anos. Do total, 42 bilhões de reais vão para a duplicação de 7.500 quilômetros da malha viária em 9 rodovias do país. O investimento nessas rodovias será todo privado, feito pelas concessionárias vencedoras das licitações. O pedágio só poderá ser cobrado depois que 10% das obras previstas forem concluídas. 91 bilhões de reais serão destinados para a construção de 10 mil quilômetros de trilhos em 12 ferrovias do país. As parcerias serão público-privadas. O governo vai construir, manter e operar a malha ferroviária. A empresa estatal Valec vai comprar a capacidade de transporte de cargas e revender para concessionárias ou empresas que queiram transportar a própria produção. O ministro dos Transportes acredita que as medidas vão trazer impacto econômico a curto prazo e também gerar empregos. Pode-se estimar que não teremos menos do que 150 mil empregos gerados. Um outro pacote para portos e aeroportos, no mesmo modelo de concessões, deve ser lançado nas próximas semanas. Apesar da parceria com a iniciativa privada, a presidenta Dilma Rousseff enfatizou que essas não são medidas de privatização. Eu hoje estou tentando consertar em ferrovias alguns equívocos cometidos na privatização das ferrovias. É o resgate da participação do investimento privado em ferrovias, mas é também o fortalecimento das estruturas de planejamento e de regulação. O anúncio foi acompanhado por empresários e representantes dos estados. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, apoiou o modelo apresentado pelo governo. Vai dar certo a proposta, porque o setor privado é preparado, tem crédito, o governo não deve ser executor de tudo e nem financiador de tudo. O programa foi planejado com a participação do setor industrial e tem o objetivo de estimular a competitividade e reduzir custos. Para o empresário Ike Batista, o investimento em infraestrutura se reverte em menos perdas na produção. Nós somos mega eficientes na produção, aí na hora que você transporta isso para exportar, por exemplo, você perde 60% dessa eficiência, você vai pelo ralo, por fato de não ter esses modais de uma maneira eficiente. Bom, vamos primeiro entender um pouquinho as principais obras apresentadas, os principais projetos oferecidos aí. Primeiro com o engenheiro Renato Pavan, que já andou fazendo alguns estudos aí de integração logística no norte e algumas regiões aí. Pavan,
O que se salientaria de positivo no projeto e de debilidade no projeto? Bom, primeiro eu queria dar boa noite aos telespectadores, agradecer essa oportunidade de estar num programa que realmente lidera aí a opinião, principalmente em relação às causas econômicas, e essa é bastante importante. O que eu vejo são vários aspectos. O primeiro aspecto é de uma importância para mim fundamental, que é a criação da EPL, da Empresa de Planejamento e Logística. Porque quando foi extinto o GEIPOT, não se viabilizou. Vou só explicar para os telespectadores o que foi o GEIPOT. Eu digo, explicar para os telespectadores o que foi o GEIPOT. Tá bom. Não, você explicar. Tá. Não, pode. Então, o GEIPOT, né, era um grupo executivo que cuidava do planejamento de todo o sistema de transporte. E esse planejamento era um planejamento sistêmico, onde entrava rodovia, ferrovia, transbordo, porto marítimo, porto fluvial, né? Então tinha a visão sistêmica. Quando foi extinto o GEIPOT, aí não ficou claro, né, nos ministérios quem deveria cuidar disso. Então o Ministério do Transporte faz hoje um planejamento, vamos dizer, limitado, sem a visão sistêmica. O Ministério do Planejamento também tem um núcleo lá de planejamento. As agências reguladoras passaram a ocupar o papel de planejamento. Quer dizer, então, eu acho que esse foi o grande mérito de voltar a unificar o planejamento, né, do sistema de transporte numa empresa como a EPL. E segundo, né, de ter uma pessoa como o Bernardo Figueiredo, que é um dos técnicos que mais conhece o setor de transporte e tira as coisas do papel. Então, acho que isso foi fundamental. E o terceiro aspecto importante foi a sinalização do governo federal para fazer a parceria com a iniciativa privada. Quer dizer, isso é uma coisa que já devia ter ocorrido há muito tempo, né? Nós não estaríamos numa situação hoje de ameaça de um apagão aí logístico, né? Então, acho que essa foi a terceira, né? E, finalmente, as obras, eu acho que elas ainda vão precisar ser estudadas, vai ter que ter estudo de viabilidade econômica e financeira. Quer dizer que não é garantido que essas obras vão encontrar interessados, todas elas vão encontrar interessados na ponta. Veja, o que a iniciativa privada quer já está perfeitamente explicitado num trabalho que a CNI está fazendo há mais de 3 anos, fazendo o planejamento estratégico do sistema de transporte e logística de todas as regiões brasileiras, onde cada um dos modais foram estudados, as cadeias produtivas foram desmembradas, todas as mesorregiões, são quase de 2.500 fluxos por região, que depois tem uma análise competitiva para saber qual é o mais competitivo, né? E, em seguida, ver também qual é o impacto ambiental que eles provocam. E aí isso tem uma matriz de consistência que escolhe os eixos mais viáveis, e em cada eixo tem todas as obras necessárias para o produto sair da origem até seu destino final no Brasil e no exterior. E essas obras não são necessariamente essas que foram anunciadas? Essas obras que foram anunciadas para concessão, elas se encaixam nesse desenho, não? Então, veja, o Norte Competitivo não tem nenhuma obra aí prevista no Norte Competitivo. No entanto, é um projeto, né, de 30 bilhões, onde 70% é investimento privado, né? Então, o que precisa é o governo complementar. Então, a iniciativa privada faz a ferrovia, mas o governo federal faz a hidrovia. E outra coisa que não aparece nesse pacote é a hidrovia, quer dizer, que é um sistema mais adequado, menos poluente, quer dizer, não entrou no sistema logístico, porque o que está se vendo são pedaços de obra e não um sistema de transporte da origem até o final. Bom, já que entramos na questão da EPL, o Bucinja tem uma visão aí do decreto da EPL que mostra algumas restrições aí para a atuação dela, né? Boa noite aos telespectadores, o Nassif, o Pavan e o Bernardo, que já está conosco, que eu quero saudar.
desejar a ele muito boa sorte, que Deus o abençoe. Eu acho que está em muito boas mãos e eu acho que talvez seja a principal coisa do pacote, que além do técnico, é um executivo competente e uma coisa muito importante que eu acho na administração, que é um cara bem humorado. Eu acho que na administração pública isso é essencial, não perder nem a esperança nem o bom humor, porque vai precisar muito nisso aí. Mas a questão que eu havia levantado em relação às obras que estão aí, eu diria, nós podemos até discutir a hierarquia delas, a prioridade, mas eu acho que ninguém vai dizer que nenhuma delas é importante. É importante ou é irrelevante? Não, é importante. Ah, todas elas são importantes? Todas elas são importantes, Tá. todas elas são necessárias. Existem outras mas eu diria, não há nenhuma restrição em relação a essa, talvez devêssemos aí hierarquizar. Mas a questão que eu levanto é da forma da execuibilidade disso, né? Como nós tirarmos do papel, que eu acho, e aí tem aí uma nuance em relação ao que o Pavão coloca, eu acho que o nosso problema não é de planos. Além dos planos que ele mencionou, feitos pela iniciativa privada, eu digo o que não falta em Brasília é plano. Existe o PNLT na sua segunda e já em terceira versão, PNLT, qual é? Plano Nacional de Logística e Transporte, Plano Nacional de Logística Portuária, Plano Geral de Autódromos, agora vem o hidroviário. Portanto, nós não temos problema de planos. O nosso problema é como transformar planos em realidade. Aí nós temos dificuldade. O que tem de novo nesse processo, e está aí colocado, é a empresa, né, que já está indicado o Bernardo. Mas a dúvida que eu tive, aliás, é importante até que talvez ele possa esclarecer, é o seguinte, o mecanismo que foi utilizado foi de uma medida provisória que modifica a lei da empresa do trem de alta velocidade. Portanto, ela modifica trechos de lá. E a minha leitura, pode ser que eu esteja enganado, é de que naquilo que diz respeito ao trem de alta velocidade, ela tem funções executivas propriamente. E aí é, inclusive, bastante detalhado em execução de obra, fiscalização. No que diz respeito ao planejamento, é genérico. Eu vejo aqui no artigo 3º que fala que a EPL tem por objeto prestar serviços na área de estudos, planejamento e tal. Ou seja, eu não consegui ver onde é que está a competência para que ela seja, afinal, a planejadora. E, além do mais, as outras competências nos outros ministérios, aparentemente, também não foram eliminadas. Então, eu acho que essa é uma questão que precisaria ser esclarecida, afinal, como efetivamente se dá o planejamento. E, no outro aspecto, na execução, eu acho que aí é o gargalo que nós temos, e não é só nessas obras, nós temos problemas de execução, Brasil afora, governo federal, estaduais, municipais, eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles do Brasil. Tá. Bom, vamos aproveitar o Bernardo Figueiredo. Boa noite, Bernardo. Qual que vai ser o desenho, digamos, dentro do governo federal para tocar esse plano e qual vai ser especificamente o papel da EPL? Nassif, Renato Pavão, Frederico Bussinja, prazer estar com vocês aqui. A EPL ela vai funcionar como uma instância de apoio aos órgãos executivos. Eu escutei os comentários do Renato Pavão e do Frederico Bussinja, assim, ela efetivamente ela não tem uma função executiva. Ela é um instrumento que a gente está expandindo a possibilidade que ela tinha no trem de alta velocidade, de participar dos empreendimentos, de ser um instrumento do Estado, de ajudar na implementação de um projeto. No caso do TAV, ela vai ser sócia da operadora e ela pode também criar subsidiário integral, participar de empresas de propósitos específicos. Então, ela pode ser um instrumento que vai além da função planejadora. Mas as instâncias executivas permanecem nos ministérios, nas agências e nas empresas dos diversos ministérios. A Valec, mais especificamente, nesse programa de ferrovias. Nessa primeira etapa, a EPL vai cuidar de garantir que a execução se dê nos prazos que estão definidos e fazer o controle de qualidade dos projetos. Então, nós estamos organizando, junto com o Ministério de Transportes, nesse momento, e depois, quando for lançado o programa portuário,
também com relação à CEP, nós vamos apoiar e eventualmente, executar alguns dos projetos, alguns dos estudos que são necessários para fazer essas concessões. Eu queria só comentar a respeito do que o Pavan colocou no início, que as hidrovias estão fora, porque nós ainda não conseguimos conceber um modelo de concessão das hidrovias. E nesse programa nós estamos falando estritamente dos investimentos utilizando o instrumento da concessão. E talvez isso não seja aplicável à hidrovia, mas é um assunto que a gente também está estudando. Nós hoje temos algumas hidrovias que são prioritárias, como a do Madeira, Tocantins, que faz parte desse estudo profundo e brilhante que o Pavan fez aí com a CNI, que já tive a oportunidade de discutir com ele. Esse programa não pretende esgotar as ações e nem pretende ser o conjunto dos projetos que vão ser executados, e isso pode e deve ter continuidade. Uma das funções da EPL, além do apoio a esse programa, é também formular projetos que dê continuidade a esse programa. Então, esse programa pode se expandir ao longo do tempo e, com certeza, ele vai ter continuidade após sua implementação. Bernardo, aproveitando, esse ponto que o Pavan coloca da dispersão de centros de decisão, cada qual pensando de forma isolada, de que maneira que está sendo tratado isso no âmbito do governo? Bom, agora com a EPL vai ter essa função de integrar todas as ações nas áreas de logística. Então, nós vamos sair como o Pavan colocou bem, assim, o GEIPOT tinha uma função que ele olhava o conjunto das necessidades logísticas do país e formulava os projetos integrados. O Pavan deve se lembrar bem, nós tínhamos aí os corredores de transporte, que garantia que as ações